O primeiro concílio ecumênico da Igreja, conhecido como Concílio de Nicéia, teve como finalidade abordar alguns temas que nós iremos discutir aqui nesse vídeo, como, por exemplo, a divindade de Jesus, a formulação do Credo Niceno, a alteração da data da Páscoa e o celibato do clero. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Bom, nós vamos falar aqui sobre 4 pontos, 4 temas que foram abordados no Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano de 325, sob a supervisão do Papa Silvestre I, é claro, em Nicéia, atual Turquia. Os 4 tópicos que nós vamos abordar aqui são eles. O primeiro tópico, a questão da divindade de Jesus e a heresia ariana. O segundo tópico será a formulação do Credo Niceno. O terceiro tópico, a determinação da data da Páscoa. E o quarto tópico, a regulamentação de questões de moral e comportamento do clero. Bom, então vamos para o nosso primeiro tópico, onde vai falar a questão da divindade de Jesus e a heresia ariana. O presbítero Ário, ele defendia que Jesus ele não era Deus, ou seja, ele defendia que Jesus era uma pessoa, um profeta, alguém muito elevado espiritualmente falando. No entanto, Jesus ele não era Deus, e assim ele pregava o monoteísmo também judaico. Porém, nós vamos encontrar no Concílio de Nicéia, esse primeiro concílio que aconteceu da Igreja Católica Apostólica Romana, que eles reuniram esse concílio principalmente para tratar desse assunto, da divindade de Jesus. Começou a haver uma certa discrepância, um certo conflito entre alguns que defendiam que Jesus era Deus e alguns que defendiam que Jesus não era Deus. E ali, então, foi convocado o Concílio de Nicéia para que pudesse chegar a uma decisão final. E nesse Concílio de Nicéia, houve, então, essa discussão: será que Jesus é Deus? Será que Jesus não é Deus? E quais eram então as argumentações de Ário, o presbítero Ário, ou as argumentações arianas? Tanto Ário quanto os seus seguidores defendiam que Jesus ele era uma criatura criada e não coeterno com o Eterno, não coeterno com Deus. Ário também defendia que apenas o Pai era eterno, que apenas o Pai era Deus, e assim mantinha um monoteísmo estrito. Como resposta a isso, o Concílio de Nicéia trouxe aquilo que é conhecido como Homousios, ou seja, o termo Homousios foi usado para afirmar que Jesus era feito da mesma essência que o Pai, combatendo a ideia ariana de que Jesus era inferior ao Pai. Portanto, Jesus era feito da mesma substância que o Pai. Mas eu pergunto, qual é a substância do Pai? É uma pergunta que fica no ar. Se Jesus ele é feito da mesma substância que o Pai, qual é a substância do Pai? Houve então ali uma votação e Jesus ele foi declarado Deus por maioria de votos no Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo. Por maioria de votos, Jesus ele é então declarado Deus. Bom, então, após Jesus ser declarado Deus no Concílio de Nicéia, o que esse concílio fez?
eles criaram então uma formulação, eles formularam, ou seja, eles criaram o credo niceno, onde esse credo niceno tinha como propósito desvincular totalmente o judaísmo do cristianismo, ou então a visão daqueles que não criam que Jesus era Deus, da visão daqueles que criam que Jesus era Deus. Então, aqueles que quisessem permanecer seguindo nessa religião, seguindo nessa fé, deveriam professar que Jesus, ele era Deus. Então, o credo niceno, ele tinha essa finalidade, esse objetivo. E o que o credo niceno, o que havia escrito no credo niceno? Eu vou colocar aí na tela, estava escrito assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, tanto no céu como na terra, que por nós, homens, e por nossa salvação, desceu, encarnou e se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Bom, aqui ainda não estava formulada a Trindade, mas já tocou aqui no Espírito Santo. E em vídeos futuros aqui eu trarei também a formulação completa da Trindade que vai ocorrer em concílio, no próximo concílio, né, que é o Concílio de Constantinopla. O terceiro ponto a se destacar, o terceiro tema a se destacar aqui nesse Concílio de Nicéia foi a determinação da data da Páscoa. O credo niceno, né, aquele povo que ganhou a batalha, garantindo que Jesus era Deus, que queria agora, então, se distanciar completamente do judaísmo, né, fazer a separação entre judaísmo e cristianismo. O que eles fizeram? Eles quiseram unificar aqueles que ficaram do lado de Roma, aqueles que decidiram não seguir a Ário. E uma forma de fazer isso foi mudando, alterando a data da Páscoa. A data da Páscoa, de acordo com a Bíblia, ela ocorre no dia 14 de Nissan, no mês da primavera, no mês de Aviv. E o que ocorre é que essa data, então, ela foi alterada para que os cristãos não celebrassem a Páscoa na mesma data que os judeus celebravam, como uma forma de dizer: cristãos são um povo, judeus são outro povo, fazendo assim a divisão e a ruptura entre os povos judeus e gentios, ou judeus e cristãos. Bom, se por um lado, biblicamente falando, e também dentro da cultura judaica, dentro do que o judaísmo segue, Pessah, ou a Páscoa, ela é comemorada sempre no dia 14 de Nissan. Mas o que acontece dentro do cristianismo é que essa data ela foi alterada para ser comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. Então, por isso, a data cristã, a data da Páscoa cristã, ela sempre será celebrada no domingo, porque foi estabelecido isso no Concílio de Nicéia. Agora, o quarto tema a se destacar é que, dentro ainda desse concílio,
houve uma regulamentação de questões moral e comportamental do clero. Ou seja, nesse concílio não foi decidido, mas já foi conversado sobre o celibato clerical. Ou seja, o clero ele não podia ter relações sexuais, relações conjugais. Só que aí existia um problema, porque muitos que eram líderes eram casados. Então, como essas pessoas eram casadas, muitos acabaram não aceitando. Então, essa polêmica, essa questão, essa dinâmica que ocorreu dentro do Concílio de Nicéia não teve o martelo batido. Houve a discussão, mas não foi aprovado, sendo sim aprovado num concílio posterior. Agora, já que nós falamos aqui sobre esses 4 pontos que ocorreram dentro do Concílio de Nicéia e que houve essa quebra, essa divisão entre judaísmo e cristianismo, entre aqueles que criam que Jesus era Deus e aqueles que criam que Jesus não era Deus, eu te faço uma pergunta. Você sabe como surgiu os termos Antigo Testamento e Novo Testamento? Bom, se você não sabe, assista esse vídeo aqui e aprenda como surgiu o termo Antigo Testamento e Novo Testamento.